A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. A palavra que o Senhor, o que Ele fez para trazer uma palavra nessa noite é algo extraordinário. Então, me perdoa se vocês me verem chorando aqui em cima. Vai ser muito difícil segurar as lágrimas, eu já sou chorão. Mas da forma que Deus me conduziu, meus irmãos, foi Deus. E para dar início, eu queria pedir para projetar para a gente Amós capítulo 3. Ouve esta palavra, que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. No culto de domingo de Santa Ceia, o Senhor, Ele ministrou no meu coração o tempo todo. Ele falou: você vai trazer uma palavra na quarta-feira. O Senhor falou comigo: você vai trazer uma palavra na quarta-feira. Eu senti isso de Deus. E chegou na segunda-feira, irmãos, eu não tinha nenhuma palavra e eu pensando: eu tenho que ter uma palavra. O Senhor tem que me dar uma palavra que eu vou pregar quarta-feira. E o pastor não tinha mandado mensagem, não tinha falado nada comigo. Chegou na terça-feira, eu não tinha nenhuma palavra e o pastor também não falou que eu ia pregar na quarta-feira. E quando foi à noite, na terça-feira, minha mãe, ela falou bem assim: quem vai pregar amanhã? E eu tipo assim, senti que Deus falou que era eu. A minha vontade de falar era eu, mas o pastor não tinha falado nada comigo. Aí eu falei: eu não sei. Olha só a falta de fé, irmãos. Eu não sei. Aí chegou hoje, quarta-feira, na parte da manhã, o pastor não me mandou mensagem. Aí eu comecei a pensar: eu acho que era coisa da minha cabeça. Eu achei que Deus estava falando comigo, mas o pastor, ele não, eu já falei com ele: pastor, eu gosto que quando for para me pregar, me avisa antes, eu gosto de jejuar, tal, aquele negócio todo. E aí o pastor não mandou mensagem, então eu falei: era coisa da minha cabeça. Não é eu que vou pregar hoje. E o Vaso esteve lá na loja, né, Vaso? Mais ou menos meio-dia, por aí, nós ficamos conversando até quase 3 horas da tarde. A Débora precisando dele lá no trabalho, mas a conversa estava tão boa. Ele: calma aí, o irmão Rafael, nós estamos aqui conversando, tal, trocando altas ideias com ele. Aí quando ele foi embora, eu fui olhar o celular, aí chegou uma mensagem. O pastor Rodrigo mandou bem assim: está tudo certo para hoje. Ele não fez pergunta e na mesma hora eu entendi: está tudo certo para hoje. O pastor está falando que eu vou pregar hoje, né? Eu entendi pelo tudo que aconteceu no culto de domingo. E aí eu fui lá e mandei para o pastor bem assim: tudo certo o quê, pastor? Mas eu sabia o que ele queria dizer. E ele respondeu de forma natural bem assim: que você vai pregar hoje, ué. Como se ele tivesse combinado alguma coisa comigo. Mas parecia que Deus falou com ele. Parece que Deus falou com ele: está tudo certo, fala com ele lá, tal. Parecia que os dois tinham combinado. Parece que Deus falou comigo tudo no domingo e Deus falou com ele, e ele conversando assim naturalmente. Aí eu falei: meu Deus, Deus falou e realmente. Só que, Senhor, eu não tenho uma palavra ainda. E agora, Senhor, o culto é hoje, eu não tenho uma palavra. E aí eu fui e mandei para o pastor: pastor, respondi ele, faltou fé em mim, porque olha só o que aconteceu, pastor. Todo domingo ali, o culto inteiro, Deus falando comigo que eu iria pregar na quarta-feira. E, pastor, eu achei que
que era coisa da minha cabeça. Infelizmente eu não tenho uma palavra para hoje, mandei para ele. Aí naquilo que eu mandei para ele, aí Deus, tipo assim, você não entendeu? Tudo que aconteceu, eu falando com você no domingo, do jeito que o pastor falou com você, está tudo certo para hoje, não é uma pergunta. Você não entendeu qual é a mensagem? A mensagem que o Senhor quer dizer para cada um de nós, que Ele fala nos dias de hoje. Deus, Ele não só falava antigamente com o povo da Bíblia, mas Ele fala nos dias de hoje. Então eu entendi que a mensagem que o Senhor queria que eu falasse era essa. Deus fala nos dias de hoje. Ele falou comigo. E aí eu lembrei da conversa que eu tive com o Vaso. Deus te levou lá para mim falar do testemunho seu que a gente conversou hoje. E ele estava comentando comigo que teve um final de ano que a condição financeira não estava muito boa. E ele veio para a igreja e falou: Senhor, se o Senhor for mudar mesmo a minha vida, mudar este quadro, não foi com essas palavras, mas é isso que ele passou. Se o Senhor quer mudar a minha vida, o Senhor vai mudar a minha vida. Quando eu chegar na igreja vai estar tocando aquela música. Uma música que não tem costume de tocar, não tinha costume de tocar. É uma música em inglês que fala da presença dos anjos, aquela holy, que significa santo. E quando ele chegou aqui, irmãos, estava tocando aquela música, né? Deus respondendo ele: eu vou mudar a sua vida. Estava tocando aquela música e hoje conversando com ele, meus irmãos, o que Deus tem feito na vida deste homem de Deus e na vida desta mulher que está do lado dele, de Deus, a namorada dele. Deus não abençoou somente ele, mas a bênção transbordou sobre a vida da namorada. Deus tirou ela de um emprego e colocou ela como proprietária. Deus honrou a vida dela, meus irmãos. Deus honrou a vida do Vaso. Hoje, se você quiser pedir 10 mil emprestado, Vaso. Eu estou brincando, irmão. Glória a Deus. Deus abençoou a vida deste homem e a vida dessa mulher de Deus. E aí eu lembrei de um testemunho maravilhoso na vida da minha mãe também. E eu falei: Deus quer que eu fale aí dos testemunhos para ativar a fé dos nossos irmãos. O que Deus conduziu assim a minha vida, Deus quer falar, que Ele fala nos dias de hoje. E olha só o que diz a palavra. E você sabe por que que Deus correspondeu o Vaso e por que que o Deus falou comigo e hoje Ele me colocou aqui? Porque o nosso Deus é um Deus vivo, irmãos. Nosso Deus é um Deus vivo. A gente pode clamar a Ele, Ele vai responder, porque Ele é um Deus vivo. Tem pessoas que procuram consultar a espíritas. Tem pessoas que querem falar com aqueles que já morreu, mas o único que ressuscitou é Jesus. Aqueles que já morreram, a Bíblia diz que não tem parte mais nesse mundo. Não tem parte. Todos aqueles que já morreram não tem parte nesse mundo. Você que porventura pensar na sua cabeça de querer ouvir algum familiar seu, isso não estava para me falar, mas Deus está me colocando para falar agora. Se você pensa em consultar, querer ouvir a voz de algum familiar seu, você não vai ouvir a voz dele. O máximo que você vai ouvir é demônios se passando por este familiar, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que morreram não têm parte mais nesse mundo. Somente Jesus ressuscitou e vive para todo sempre. Agora, se você quiser falar com Jesus, Ele vai te responder, irmãos. Se você quiser falar com Deus, igual o Vaso fez: Senhor, se o Senhor for mudar a minha história, Senhor, quando eu chegar lá na igreja vai estar tocando aquela música. E não só estava tocando aquela música, Deus mudou a história dele. Deus muda a história e Deus fala também nos dias de hoje. No texto, no versículo 7 que a gente leu, no versículo 3, perdão, diz que a gente leu: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Isso fala de intimidade. Estar de acordo, intimidade. E o que o Senhor tocou no meu coração é que muitas vezes Ele não tem falado conosco, é porque nós não temos intimidade com Ele. Você tem buscado o Senhor? Você tem tido intimidade? Você está andando junto, lado a lado com o Senhor?
O Senhor quer de nós intimidade. Ele quer falar conosco, Ele quer aquele momento que você fala com Ele, que você se cala também, para ouvir Ele falar. Às vezes a gente fala, mas não tem aquele tempo de intimidade, de se calar e esperar Deus falar conosco, nos responder. Uma vez o pastor Donce disse isso aqui, que ele orava ao Senhor, mas ele nunca parava de falar para esperar o Senhor falar, até que ele aprendeu que é maravilhoso você se calar e ouvir a voz de Deus. É maravilhoso, irmãos, todo dia a gente ter essa conexão com Deus, porque Ele nos corresponde, até nas pequenas coisas. Eu me lembrei também, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu acabei de escrever ela agora há pouco, mas o Senhor me fez lembrar de um momento que eu estava muito íntimo de Deus, e na moto eu ia conversando com Deus, pedindo a Deus proteção, conversando todo aquele momento, e eu naquela conexão com Deus, passando naquela segunda ponte ali, abri o corredor, eu falei, eu vou entrar nesse corredor e vou embora. Mas ali eu senti Deus, falou, não vai não. E eu obedeci a voz de Deus, eu não fui. E naquilo que eu não fui, o ônibus chegou para cá e o carro chegou. Não sei se ele foi desviar de buraco de um lado do outro, que se eu tivesse ido, tinha me espremido ali. Deus, Ele fala conosco até nas pequenas coisas, nas coisas simples. É muito importante, irmãos, estar junto com Ele todos os dias, em pensamento, em todo momento. No versículo 7 diz, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Muitas vezes Deus usa o profeta dessa casa, o pastor Rodrigo. Deus traz profetas de fora aqui e Ele libera a palavra sobre a sua vida. E às vezes a gente não crê. Mas a Bíblia diz que Deus usa os profetas. Deus usa os homens de Deus para falar conosco. E talvez Deus tenha falado coisas com você, que Ele vai fazer na sua vida, e que você desacreditou. Que você não crê mais. Você acha que, como eu disse, né, era coisa da minha cabeça, não era Deus. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que está na hora de ressuscitar aquilo que Ele falou. O que Ele falou, Ele vela pela sua palavra e Ele cumpre. E para finalizar, eu lembrei de um testemunho que Deus tocou muito para me falar nesta noite. A minha mãe, eu acho que ninguém conhece ela há mais de 10 anos atrás, né? Minha mãe que está ali. Minha mãe, ela era viciada no cigarro. E ela lutava para parar de fumar, ela fumava 2 maços de cigarro, 2,5, né mãe? 2,5. E aquela luta, e ela comentava que ela queria muito parar de fumar, porque eu não fumava, meu irmão mais velho não fumava, e o meu mais novo não fumava. Então ela queria parar de fumar, tipo assim, eu tenho que ser exemplo para os meus filhos. Eu tenho que abandonar essa vida. E quantas vezes, irmãos, ela pegava, amassava aquele maço, falava, eu vou parar de fumar. Amassava, jogava fora, e aí passava um tempo, parecia que ela tinha se livrado, mas dava recaída, ela voltava a fumar. E não sei quantas vezes ela tentou e ela voltava a fumar. Aí uma vez ela fez uma campanha na igreja, acho que era de 9 terça-feira, né? 9 terça-feira, e ela foi com esse objetivo de pedir ajuda ao Senhor para parar de fumar, porque sozinha ela não estava conseguindo. E ela foi com esse propósito nessa campanha, Senhor, eu quero parar de fumar. E foi até o 8º dia, ela participava da campanha, mas depois ela fumava. Até o 8º dia ela fumava, e ela foi no 9º dia. Nesse dia ela não levou nem um cigarro para a igreja. E os outros dias ela levava até o cigarro, irmãos. Mas nesse dia ela nem levou. E no final do culto, como a gente leu aqui, Deus usa seu profeta. E naquela noite usou uma profetisa. Deus usa profetisa também, irmãos. Naquela noite tinha uma profetisa naquele lugar de fora. Para você ver que ela nem conhecia minha mãe. E minha mãe fumava, mas não tinha cheiro de cigarro quando você ficava perto dela. Quem via ela não diria que ela fumava.
ela não tinha cheiro de cigarro, nada, e conversava normalmente, e ninguém diria que ela fumava. E veio uma mulher de fora pregar naquele dia lá, e essa mulher veio até a minha mãe e falou: você não fez esta campanha em vão. Deus tira hoje toda a nicotina do seu corpo. Ela nunca tinha visto a minha mãe, irmãos, mas Deus vê, Deus sabe de tudo que a gente passa, e Ele usou essa profetisa para falar que Ele estava tirando naquele dia toda a nicotina do corpo dela. E ela foi para casa, irmãos, e tinha um vizinho lá que sempre pedia cigarro ela. E naquele dia ele não pediu cigarro, ele ofereceu cigarro ela, irmãos. Pela primeira vez, ele sempre pedia, mas ele pediu cigarro e ela falou bem assim: não, hoje eu parei de fumar. Parou de fumar? Parei de fumar. Olha só como é que é o inimigo, irmãos. E aí ela não fumou. E ela tinha um cigarro em casa lá, depois de um bom tempo, ela descobriu que tinha um cigarro lá em casa ainda, e ela foi pegar o cigarro para fumar. Só que naquilo que ela acendeu o cigarro, ela sentiu nojo do cigarro, porque o corpo dela não tinha nicotina, irmão. E ela falou: se eu insistisse para fumar, eu ia vomitar. Ela tomou nojo do cigarro, irmãos, porque Deus, quando Ele faz a obra, Ele faz completa. Tem mais de 10 anos que ela está livre dessa maldição, irmãos. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria e não confirmaria? Deus falou que estava tirando naquele dia toda a nicotina, e é Ele que falou, e Deus, Ele cumpre a sua palavra. Mateus 24, 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui, queria pedir para você fechar os seus olhos neste momento. Deus quer que você relembre as palavras que um profeta profetizou na sua vida. Deus quer te trazer à memória aquilo que você deixou de lado achando que não iria se cumprir. Deus falou comigo também. Tem uma coisa que eu pedi ao Senhor e Ele confirmou que essa coisa iria se cumprir. Aliás, foram duas coisas, uma já se cumpriu. Eu pedi ao Senhor que Ele não me levasse antes de eu me tornar pai. Falei: Senhor, não me leve antes de sentir esse prazer de ser pai. E isso o Senhor já cumpriu na minha vida. E Ele me fez lembrar de mais uma coisa, que Ele vai cumprir. Daqui uns dias, se Deus quiser, eu vou estar aqui testemunhando isso. Mas eu quero que daqui uns dias você também esteja aqui testemunhando algo que você achou que não era coisa da sua cabeça, que não era de Deus, mas que você relembrou e você acredita e Deus fez na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, traga a memória, Pai, toda palavra sua liberada sobre a vida de cada um neste lugar, Senhor. Que em nome de Jesus venha ter fé aos corações. Que o Senhor venha dar discernimento agora que aquelas palavras vieram de Ti, Senhor. Que o homem, que a mulher foi apenas instrumentos em Tuas mãos para falar aquilo que o Senhor queria falar e aquilo que o Senhor vai fazer. Aquelas pessoas que Deus falou que iria usar, Ele vai usar, irmão. Deus vai te usar. Se Deus prometeu, pode passar o céu e a terra, a palavra dele vai se cumprir. Se coloca na posição.
E comece a orar Ele agora. Que através deste louvor você venha ter intimidade com o Senhor. E Ele vai revelar ao seu coração coisas. Assim como Ele revelou comigo nesta palavra. Que em nome de Jesus Ele venha te revelar. Em nome de Jesus, tenha a sua experiência com Ele agora. Comece a falar com Ele com fé. Pois como a gente ouviu esses testemunhos da vida do vaso, da vida da minha mãe, Deus Ele fala nos dias de hoje. E se você fechar os seus olhos com fé, não olhar para o lado, não se distrair, falar somente com Ele, você vai ouvir Ele. Em nome de Jesus. Oi, ei. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Deus fala ou não fala? Deus fala, né, queridos? Não vou pregar de novo não, mas eu quero compartilhar aqui. Que no domingo eu coloquei no meu coração que geralmente nas quarta-feiras eu estou atendendo na igreja e aí eu deixo a quarta-feira até para dar outra oportunidade para os irmãos. Eu falei, não vou pregar, eu não vou atender ninguém na quarta-feira e vou pregar na quarta. Essa quarta, vou pregar. Aí Deus falou comigo, a palavra não está com você. Aí eu vou pregar na quarta. Aí peguei o texto, comecei a estudar, preparar a palavra, preparei a palavra. Aí o Senhor falou, a palavra não está com você. E aí eu continuei, estrinchando a palavra ali, tal, tudo certinho. Na segunda-feira, a palavra não está com você. Falei, Senhor. E por isso que até eu não avisei nada o Rafael, até porque Deus já tinha falado com ele. Ele que deu mole não ter preparado. Ele nem falou comigo que eu ia pregar, eu que quis pregar. E eu já tinha preparado a palavra. Não é essa, uma outra palavra. E a palavra não está contigo. A palavra não está contigo. Aí quando foi na quarta-feira, eu falei, tá bom. Aí foi onde destrinchou tudo, né? E ele veio com aquele jeitinho dele. Por que é, pastor? Né? Então Deus já tinha falado com ele, Deus falou comigo, porque Deus faz o quê? Deus fala. Queridos, Deus fala através de profeta, Deus fala através de profeta, Deus fala através de sonho, Deus fala através de visão, Deus vai falar através da adoração. Deus, você vai estar andando, vai estar dentro do ônibus e Deus vai falar com você. Deus fala através da palavra. Por que eu estou falando isso? Tem se levantado uma turma dizendo o seguinte: Deus só fala através da palavra. Se não for na palavra, Deus não fala. Nós entendemos isso, que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, Ele vai falar. Mas Deus tem as suas multiformas de falar. O problema é que nós não queremos ouvir. Ouvir e entender. O Rafael falou de intimidade. Muitas vezes nós não estamos tendo intimidade com Deus para entender que é Deus que está falando. Ele está falando. Aí nós não temos intimidade com Ele e não ouvimos e não entendemos. Lá em 1, não vou, precisa de ler, lá em 1 Samuel capítulo 3, anota aí. Depois você vai ler a história de Samuel, quando ele ainda não tinha uma experiência com Deus, não tinha intimidade com Deus. E Samuel estava deitado na cama e Deus chamou Samuel. Aí Samuel levantou, foi correndo no outro quarto e falou com o profeta Eli: por que você está me chamando? Eli: eu não estou te chamando, volta a dormir. Ele não tinha experiência com Deus, voltou a dormir. Aí depois que ele continuou a dormir, Deus chamou ele de novo: Samuel. Samuel levantou, foi lá no quarto: Eli, você está me chamando? Ele falou: não te chamei. Aí isso aconteceu a terceira vez, Deus chamou. Aí o profeta Eli se atentou. Isso está lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 3, depois você lê. Aí o profeta Eli entendeu: é o Senhor que está te chamando. Quando você ouvir a voz nossa, você vai: Senhor, eis-me aqui. E aí quando o Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Aí chamou 2 vezes, né? Aí ele: eis-me aqui, Senhor. Porque ele entendeu a voz do Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Porque ele entendeu a voz do Senhor. Queridos, quando você começar a ter experiência com Deus, você não vai dar ouvido a outras vozes. Você vai discernir a voz do Senhor e falar: essa voz aqui eu conheço,
essa é a voz do meu pai, eu vou dar ouvido a ela, eu vou atender ela. Se é o meu pai que está mandando, eu vou fazer. Simples assim, queridos. Mas nós precisamos ter o quê? Intimidades com o Senhor, para ouvir, saber que é Ele que está falando. E porque quando o Senhor falar com você, pode ser pastor, pode ser o que for, falar o contrário, você não foi Deus que falou comigo, eu entendi, é a voz de Deus. Quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, Deus falou comigo, assim, 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 eu não questiono. Se a pessoa chega com uma dúvida, eu até não, vamos então orar. Mas a pessoa falou: Deus falou comigo. Se Deus falou, eu me retiro. Acabou. É Deus falou com você? Tem certeza? Foi Deus que falou? Então, meu filho, vai nessa tua fé, vai embora. Entende? Então, o problema não é que Deus não fala mais. O problema é que nós não estamos tendo mais intimidade para ouvir e entender que é a voz de Deus. Porque quando nós entendermos, ouvirmos entender que é a voz de Deus, nós vamos fazer como profeta, como Samuel disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim como tu quiseres. Amém, queridos? Então, só para poder 2 Reis tem uma passagem muito interessante. 2 Reis capítulo 6. Finalizar, pastor, é assim. Projeta para nós 2 Reis capítulo 6, 8 e 9. Um rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. 9. Mas o que? Enviou ao rei de Israel. Tinha uma guerra do rei da Síria contra Israel. Mas um homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios Olha só, Deus revelou: olha, não vai por aí não. Às vezes a gente fala assim: meu filho, não entra nesse caminho não, não passa por aí não, não faz isso não, volta, sai daí, o final vai ser... E aí às vezes a gente fala assim: ah, pastor, eu vou seguir o meu caminho. Não vai não, queridos, porque o final Deus já está mostrando. Aí, para a gente, versículo 11, olha o que aconteceu no versículo 11. Todos juntos, 1, 2, 3. Então, coração do rei da Síria chamou os seus servos e lhe disse: não me farei... Quem dos nossos... Vamos lá, o 12. Ele estava achando que tinha um dedo duro no meio deles. O rei da Síria estava achando que tinha um dedo dedurando, porque o rei de Israel saiu da emboscada. Aí é o 12. Vamos lá, todos juntos. Meu Deus. Às vezes você está lá no seu quarto dormindo, falando, e Deus está lá revelando para o outro o que você está falando, o que você está pensando, o que você está tramando. Vira para a pessoa que está só e fala: Deus fala. Fala aí, Deus fala. Amém, queridos? Deus fala. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque o nosso Deus, Ele não está morto. O nosso Deus não está morto, Ele está vivo. E Ele fala, e Ele está falando conosco nesses dias. Ele tem falado com a sua igreja, e muitas vezes não damos ouvido, mas Ele tem falado. E uma das palavras que Ele tem falado, dizendo: ei, meu filho, minha filha, se prepare, porque eu vou voltar. Eu vou voltar. Os sinais já estão às portas. Eu vou voltar para buscar a minha igreja. Ninguém vai ficar despercebido. Ninguém vai poder dizer: não, eu não sabia, eu não ouvi, ninguém me falou. Ele falou que vai voltar. Aleluia. Pode